Atenção! Esses vídeos não são para atacar a Assembleia de Deus, nem tampouco defamá-la. Pelo contrário, esses vídeos são para tirar aquelas pessoas indesejáveis que estão manchando e sujando a imagem da Assembleia de Deus no Brasil. Líder de congregação. Para quem não sabe o que é líder de congregação, ou dirigente de congregação, a Assembleia de Deus usa muito esse termo. São pessoas que lideram a congregação no lugar do pastor presidente. O pastor presidente não pode estar nas 100 congregação. Então ele vai e coloca um líder naquela congregação. Certo? O que acontece é que os pastores estão fazendo, alguns pastores, entre aspas, estão fazendo crueldade com esses líderes de congregação. Alguns pastores estão fazendo crueldade com esses líderes de congregação. Ele fica ali 20 anos dirigindo aquela congregação, aí um dia o pastor ele recebe a prebenda lá todo mês, porque ele fica 24 horas à mercê da congregação, aí o pastor vai, tira ele, coloca ele na matriz, sentado, tira o salário dele sem direito a nada. E ainda diz ainda, pode correr na justiça, porque, na verdade, você não pode receber salário, porque pastor é cargo vocacional. E cargo vocacional não tem direito a salário. Você recebe uma ajuda de custo. E ajuda de custo não tem direito a 13º, fundo de garantia, INSS. Não, tem nada disso, certo? Não tem garantia nenhuma trabalhista. Pastor de congregação não tem nenhuma garantia trabalhista. Se ele for mandado embora, se tirarem da congregação por erro dele, tudo bem. Mas se não foi por erro dele, porque o pastor achou que deve se colocar o filho dele, deve colocar o sobrinho dele, deve colocar aquele amigo dele, aí é um ato covarde que o pastor faz. E tem muitos pastores fazendo isso, pois eles alegam que o pastor não é profissão, é vocação. Por isso que as coisas estão do jeito que está, certo? Pode sair a qualquer momento, sem causa plausível, certo? É peça descartável no tabuleiro da mão do pastor presidente, que tira a pessoa às vezes doente, tira o salário da pessoa, coloca a pessoa do lado. No outro dia eu escutei uma fala que eu fiquei muito triste mesmo, certo? De um dirigente de congregação que o pastor estava falando lá que se o pastor de congregação fizer errado, ele tira mesmo, e ele se sentiu ofendido porque o pastor tirou ele, e ele perguntou ao pastor, por que tirou? Por que o senhor me tirou? Não, eu tirei porque já estava no tempo, eu tirei, não é porque você errou não, mas eu tirei. Mas o senhor agiu com traição comigo. O senhor agiu com traição. O senhor não falou nada comigo. Eu sou o pastor presidente, eu faço o que eu quero. O homem estava doente. O homem estava com uma doença lá terrível. E o pastor colocou ele para fora como se coloca um cachorro. O outro estava dando depoimento que ele serviu a igreja, serviu a congregação, e montou a igreja ali 10 anos, montou outra ali 15 anos, montou outra lá 20 anos, a igreja prosperou, e o pastor simplesmente tirou ele igual que se tira um cachorro. Nem foi lá tirar, mandou alguém tirar ele, tá? E antes dele chegar lá para dirigir, alguém já falou, ó, já foram empossar alguém no teu lugar. Você indo ou não indo, já tem alguém no teu lugar. Mas o que eu fiz? Perguntou essa pessoa. Não, é ordem do pastor. Acabou. Tem aqui para obedecer. E ele saiu chateado. Está hoje desigrejado. Certo? Eu vi o pôster dele, fiquei muito triste, fiquei muito chateado. Certo? Doente.
você não serve mais porque ficou doente, porque ficou idoso, porque ficou isso, a igreja não te dá um amparo. Não te dá um amparo, não, ela te abandona mesmo. Nenhuma cesta básica ela vai levar para tua casa. Nenhuma cesta básica leva para tua casa. Eu escuto pessoas conversam comigo, pastores que ficam depressivos no púlpito, pastores que ficam diabéticos, pastores que ficam com pressão alta, pastores que ficam com doenças, e ele sai sem nada, sem nenhuma garantia. Mas o pastor presidente está garantido. O salário dele mensalmente está garantido, o plano de saúde dele está garantido, dele está tudo garantido. Agora, dos dirigentes que ralou e mandou dinheiro para a matriz, ele está pouco se lixando. Uma vez eu vi o Silvio Santos agir de uma certa forma que eu achei aquilo interessante. Ele mandou um repórter embora e depois chegou até o ouvido dele que aquele repórter ficou doente, ficou com câncer. E ele mandou chamar o repórter de volta. Falou, não, você não vai atuar, mas nós vamos bancar você até a melhora da sua doença. Nós vamos bancar você. Não é nem cristão, é. Mas a igreja não está fazendo isso com os dirigentes de congregação. Elas estão pegando dirigentes de congregação e jogando no lixo, porque são peça descartável. Algumas igrejas ainda pagam um plano de saúde, algumas igrejas ainda pagam o aluguel do indivíduo, mas quando ele sai, corta tudo, para tudo. Algumas igrejas ainda pagam o INSS dele, que ainda é coisa boa ainda, que aí ele tem como se aposentar, certo? Ainda paga o INSS, mas tem igreja que nem liga, tira o indivíduo como se tira, conforme eu escutei uma vez um pastor falando para outros pastores. Vocês, para mim, são como o rolo de papel higiênico na minha mão que eu uso e jogo fora. Eu escutei um pastor presidente, que não é do nosso métier, falando para o grupo de pastores dele. E eu estava na hora e escutei. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo um absurdo. Certo? Então, dê valor ao seu dirigente de congregação. Dê valor às pessoas que estão do teu lado. Não seja igual o ímpio, não. O ímpio trata dessa maneira. O ímpio trata dessa maneira. Você serve ao ímpio, quando você não presta mais, ele te joga fora, ele te abandona. Mas o cristão não deve agir assim. Principalmente pastor, não deve agir assim. Isso é uma forma ingrata, injusta, e você vai pagar diante de Deus um dia. Você que age dessa forma, que tem um monte na internet aí reclamando que os pastores presidentes estão fazendo isso, não é um só, dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, não. Os pastores presidentes estão tudo fazendo isso agora, para colocar o filho para dirigir a congregação, para colocar o parente, para colocar o primo, para colocar o sobrinho para dirigir aquela congregação, e tira você, e às vezes nem te dá uma satisfação de nada. Nem te dá uma satisfação de nada. Ainda diz ainda, a igreja é minha, eu sou pastor presidente, eu faço o que eu quero. Você não faz o que você quer, não. Existe o Deus acima de você, que vai te pegar. E quando ele te pegar, eu vou te dizer aquele versículo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Desse, você não foge, não. Tu foge do homem. Do homem você grita, você pula, você faz um monte de coisa. Certo? Mas diante de Deus, a coisa fica estranha. O meu maior medo, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, é a mão de Deus. Porque essa é igual Davi. Você cair na mão dos teus inimigos ou quer cair na mão de Deus? Não, eu quero cair na mão de Deus, que Deus tem misericórdia. Meus inimigos não vão ter misericórdia. Mas Deus, ele usa de misericórdia até certo ponto. Depois ele age como justiça. Porque o trono dele, a base dele é justiça. Então não pensa você que está passando despercebido porque você não está. Vai, procure o dirigente da sua congregação. Procure, não abandone ele não. Não abandone ele não. Não faça crueldade com ele não. Procure ele.
certo? Dê uma justificativa a ele. Se ele dirige sua congregação, tente conversar mais com ele, tente ser mais amigo dele. Não fique no teu apogeu, achando que você é o super poderoso, o super pastor, o papa da igreja. Não faça isso. Não faça isso, porque você vai pagar diante de Deus. Não estou te ameaçando, porque eu não conheço pessoas que estão fazendo isso. Eu conheço pessoas, dirigentes de congregações, que sofreram. Eu conheço porque eu vejo na internet. Eu fiz contato até com um também, no outro dia. Mandei e-mail para ele, dizendo que não é só ele que passava por aquilo, não. Tem outras pessoas passando pela mesma situação. Porque o dirigente de congregação virou peça descartável. Não estou dizendo aquele que peca, aquele que erra, aquele que faz besteira, não. Não estou dizendo esses, não. Eu estou dizendo aquele que trabalha direitinho, aquele que é fiel, aquele que dirige a congregação por mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e depois sai como nada tivesse acontecido. Então, pague o INSSzinho dele, pague um planozinho de saúde, ajude a família, não abandone, porque alguém um dia pode abandonar a tua. Um dia alguém pode abandonar a tua. Então Deus te abençoe. Não é uma fala muito boa, mas eu estou aqui fazendo um protesto em relação aos dirigentes de congregação que estão passando por essas dificuldades, que estão passando por esse processo, tá? E às vezes até de defamação, às vezes até de defamação. Como o pastor presidente ele não tem o que falar, aí ele defama a pessoa, para poder tirar a pessoa e dizer que a pessoa está fazendo rebeldia, e às vezes não está. Às vezes está, e às vezes não está, certo? Então, que Deus te abençoe, fique com essas palavras, fui, até a próxima.